tudo bem? Vamos recomeçar? No nosso painel, a gente tem a previsão agora da fala da doutora Flávia Ferrer e da doutora Maria Cláudia, mas a gente recebeu aqui a visita da Berenice Janella, uma amiga nossa, né, que a gente conhece já desde a época que a gente estava no cargo, atuando lá na Fundação Casa de Jacareí, enfim, e pedir se ela não poderia prestar uma gentileza para a gente, falar um pouquinho sobre o que é a medida socioeducativa de internação e semi-liberdade no Estado de São Paulo, ou seja, o que é a Fundação Casa. Então, agora, eu peço até licença para isso, a gente está invertendo um pouquinho o painel, acrescentando uma breve fala da doutora Berenice. Então, ela vai explicar um pouquinho para a gente, e depois a gente passa para a fala da Flávia Ferrer e da doutora Maria Cláudia. Tudo bem? Tá? Então, eu passo a palavra para a Berenice. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao doutor Brechani pelo convite. Eu vim sem nada, despreparada para falar, mas, enfim, como já são 11 anos que eu estou à frente da Fundação, dá para falar sem ler. Bom, a Fundação Casa hoje é o maior sistema socioeducativo do país, né? Nós temos... desde 2010, nós passamos a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade para os municípios. Então, desde 2010, nós só executamos a internação, a semi-liberdade, cuidamos dos meninos também em internação provisória e temos algumas unidades de atendimento inicial, né? Então, hoje, no Estado de São Paulo, são 147 unidades. Dessas 147, nós temos... 22 unidades de semi-liberdade, 125 unidades entre internação provisória e atendimento inicial, né? A nossa população é formada por 96% de meninos e 4% de meninas. Majoritariamente pobre, afrodescendente. Temos hoje 2.100 meninos com mais de 18 anos nas nossas unidades, que é algo que nos preocupa, né, porque já são jovens adultos aí que merecem um atendimento diferenciado. E nós temos também unidades que funcionam, algumas unidades que funcionam no sistema de gestão compartilhada. Então, nós temos a gestão plena, que é a unidade... Ela é dirigida pela Fundação e cuidada totalmente pela Fundação, com os agentes socioeducativos da Fundação, todo atendimento é feito pela Fundação Casa. E temos algumas unidades que são em gestão compartilhada. Na gestão compartilhada, a Fundação tem a diretoria da unidade, o corpo de segurança dos agentes de apoio socioeducativo, mas todo o atendimento técnico ao adolescente é feito por uma ONG parceira nossa, né? Uma ONG, uma OCIP, enfim. A gente tem usado agora essa nova lei de 2013, né, que trata dessa nova questão que tem os termos de parceria. Então, a gente tem feito termos de parceria com essas entidades. Tem sido uma experiência bacana, porque a gente traz a sociedade civil para dentro da Fundação, um pouco corresponsabiliza também a sociedade civil, porque senão fica muito fácil, o Estado cuida, né, e, na verdade, o menino vem dessa comunidade onde ele mora, enfim. Então, essa gestão compartilhada, a gente tem tido bastante sucesso com isso. Nós temos alguns parceiros muito interessantes. A Pastoral do Menor é nosso parceiro em 4 centros, e a gente consegue aí fazer esse atendimento socioeducativo pela entidade, e a gente, como eu disse, eu acho bastante interessante, porque a sociedade civil vem trabalhar conosco, o contato com a sociedade local fica um pouco mais próximo, porque normalmente essas entidades também já têm uma credibilidade no município, né? Então, são entidades que estão inscritas no CMDCA, que já muitas vezes já fazem a liberdade assistida no município. E esses termos, esses que eram antes convênios, agora são termos de parceria, são aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente não tem, hoje em dia, tivemos no começo, mas hoje em dia não temos mais nenhuma contestação jurídica em relação a isso. A rotina diária dos nossos jovens, eles acordam por volta de 5h30, 6 horas da manhã.
Na parte da manhã tem a escola formal, né? Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação já desde 2001, 2002. A Secretaria, para cada unidade, ela tem uma escola que nós chamamos de escola vinculadora. O nosso adolescente é matriculado nessa escola vinculadora, então é como se ele estivesse numa escola estadual, né? Ele está matriculado na rede estadual de ensino, mas ele tem aula dentro da fundação. E a aula que ele tem dentro da fundação é toda ministrada por professores da rede estadual e ele entra na contagem do aluno da rede. Então, ele presta todas as provas, todas as avaliações que existem na rede, ele faz, ele recebe material escolar, material didático, enfim, tudo isso é provido pela Secretaria Estadual de Educação. Que eu saiba, nós somos o único estado que tem esse sistema funcionando adequadamente com a Secretaria já há bastante tempo, né? A gente tem a matrícula deles garantida também quando eles saem da fundação, que pode até ser na própria escola vinculadora, se ele morar perto, ou até em outra unidade. O grande desafio aí não é a matrícula, mas é ele depois ser mantido na escola, né? Porque muitas vezes a escola não o aceita, porque ele é entre aspas, ex-FEBEM, então aí acaba tendo um certo preconceito em relação a ele. Bom, depois da parte da manhã que eles têm aula, a gente tem o almoço. As nossas cozinhas são... A gente não serve marmitex, as nossas cozinhas são internas, ela é terceirizada, mas a empresa vem dentro da fundação, faz a comida lá e serve os adolescentes. Eles almoçam no período da tarde, eles têm cursos de educação profissional e atividades esportivas e arte e cultura. Os cursos de educação profissional e arte e cultura são ministradas também por ONGs parceiras nossas, que são pagas por nós, né? Embora sejam parceiras, é uma parceria remunerada. Então, a educação profissional hoje é toda feita pelo SENAC, né, que é o nosso parceiro. O SENAC desenvolveu conosco cursos específicos para os nossos adolescentes, porque eu acredito que isso seja comum a todos. Os nossos jovens não têm escolaridade adequada para fazer um curso técnico, profissional, né, porque ele deveria estar no ensino médio, e a maioria dos nossos jovens, embora tenham 16, 17 anos, ainda estão no ensino fundamental, então eles não podem fazer o curso técnico nos termos da lei. E nós fomos buscar na Lei de Diretrizes e Bases esse curso de educação profissional básica, que é o que é feito, que é muito parecido com o que é feito no Pronatec FIG, né? Então, o SENAC vem dar aula também dentro das nossas unidades. Os cursos normalmente são 2 vezes por semana. E depois a gente tem também arte e cultura, que é feito por outras entidades. E aí nós temos música, teatro, artes plásticas, enfim. Depois tem um jantar e no período da noite, cada unidade, às vezes a gente tem atividades esportivas, às vezes tem igrejas que vêm atender os jovens, enfim. Mas os nossos jovens só voltam para o dormitório às 9 horas da noite. Então, das 6 da manhã, a hora que eles saem, até às 9 da noite, eles têm atividade o dia inteiro. Óbvio que isso requer um número grande de funcionários, isso requer um quebra-cabeça quase, né? Porque você tem os meninos circulando o dia inteiro nos diversos espaços, mas a gente procura atender o que determina o estatuto com relação a todas essas atividades. Quando nós fizemos a descentralização da fundação, quando nós iniciamos em 2005, nós conseguimos, em grande parte, aproximar o adolescente da sua família. Então, as unidades são divididas, os adolescentes ficam nas suas regiões, né? E em cada região, nós temos uma unidade que a gente chama de unidade retaguarda, que pega os jovens que já passaram mais de uma vez pela fundação, ou jovens que estão pela primeira vez, mas que têm um perfil já muito envolvido com a criminalidade. Então, esses jovens a gente coloca numa unidade com mais segurança, com muros mais altos, enfim, mas eles têm todo o atendimento que os outros adolescentes têm nas outras unidades. A gente faz essa separação só pelo perfil, para a gente não misturar jovens de primeira passagem, que não tiveram grande envolvimento com a criminalidade, com jovens já envolvidos, né?
para controlar tudo isso, a gente tem... nós somos hoje na Fundação 12.300 funcionários para 9.800 adolescentes. A maior parte é agente de apoio socioeducativo, mas nós temos pedagogos, profissionais de educação física, nutricionistas que acompanham toda a alimentação dos jovens. Temos a parte da saúde, embora a gente não deva, né, não tivesse por obrigação fazer, porque a saúde deve ser feita pelo município, a gente acabou criando a saúde dentro da fundação por conta de todas as dificuldades que era levar o menino para qualquer tipo de atendimento. Então, a fundação faz o atendimento básico de saúde, nós temos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e dentistas nas unidades, e a gente só leva o adolescente para fora para os atendimentos de especialidade, né? Se ele precisa de uma consulta oftalmológica, as meninas quando vão ao ginecologista, enfim. Nós temos um sistema também que coordena tudo isso, que é o nosso portal, né? Esse portal... ele tem todos os dados dos adolescentes por unidade, né? E esse portal tem acesso, a Defensoria, o Ministério Público e os magistrados, né? É só um convênio que eles fazem conosco, a gente dá um login, uma senha, e eles podem ter acesso. Abrindo esse portal, ele tem todas as informações do adolescente, as informações familiares, foto dele, eventuais tatuagens que ele tenha, os relatórios que são feitos pela equipe que o acompanha, né? Então, o promotor e o juiz têm acesso a isso e podem acompanhar aí a execução da medida mais facilmente, né? Que mais que eu poderia falar? Bom, a gente tem esse atendimento nutricional também, como eu coloquei. As nutricionistas são gestoras dos contratos de alimentação, mas também fazem atendimento aos adolescentes, porque a gente tanto tem adolescentes que chegam magérrimos e que acabam engordando 8, 10 quilos na fundação, como a gente já tem hoje em dia adolescentes obesos, que precisam ser tratados, e aí com uma alimentação especial, tal, que a gente também fornece. Acho que em linhas gerais, acho que é isso, assim, para não falar muito mais tempo. Então, quando o adolescente chega na unidade de internação provisória, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico polidimensional, que é o diagnóstico que é feito por uma equipe composta por vários profissionais. Então, o pessoal da área pedagógica, o pessoal da área de saúde, psicólogo, assistente social, o pessoal da segurança vai fazer uma análise desse jovem. Então, essa análise passa por verificar que ano ele está na escola, ou, embora ele esteja em tal ano na escola, se ele sabe ler ou escrever, porque a gente também tem que fazer isso, né? Nós temos muitos analfabetos funcionais, meninos que estão na 7ª, 8ª série, primeiro do ensino médio, mas que não sabem ler e escrever. Essa equipe se reúne e faz o diagnóstico do adolescente. Esse diagnóstico deve ser feito tanto em relação ao adolescente quanto em relação à família dele, porque a gente também precisa saber quem é essa família, se a família tem envolvimento com o crime, que muitas vezes tem, se essa família o ampara ou não, enfim. Se ele recebe a medida de internação ou a semiliberdade, quando ele muda de unidade para ir para a unidade de internação ou de semiliberdade, nós fazemos o PIA dele, né, o Plano Individual de Atendimento, e a partir daí ele vai ser atendido pelo que a gente chama de equipe de referência. Essa equipe de referência é formada por um psicólogo, um assistente social, uma pessoa da área pedagógica, uma pessoa da área da saúde, estrito sensu, e por 4 agentes de apoio socioeducativo, porque nós temos 4 plantões da segurança, então nós temos 4 agentes que acompanham durante o dia, que fazem parte dessa equipe. Então, eles fazem o PIA necessariamente tem que ser feito com o adolescente, com a família dele, né? No PIA são traçadas as metas que ele vai ter que cumprir, o tempo que ele está conosco, cursos que ele vai fazer, se ele tem uma defasagem escolar, como é que a gente vai resolver essa questão da defasagem, se ele tem um problema de drogadição, se esse problema de drogadição é só um uso eventual ou se ele tem alguma dependência química, isso tudo vai ser verificado, e a partir daí é feito o PIA com ele, com a família.
e ele sabe quais são as metas que ele tem que cumprir, ele sabe o que ele tem que fazer para poder evoluir na medida. A nossa determinação é que seja feito um relatório de acompanhamento a cada 3 meses, né, e quando a equipe entender conveniente, ela faz o relatório conclusivo, que é sugerindo ou a progressão de medida ou a extinção da medida, né. A família, a gente faz o atendimento da família enquanto familiar do adolescente, né, a gente verifica quais são as necessidades e aí a gente encaminha para assistência social, para assistência, às vezes, psicológica, dependendo da necessidade que ele tem, né? Porque o atendimento da família é sempre voltado ao que a família se relaciona com o adolescente e não às necessidades específicas da família, que, evidentemente, têm que ser atendidas por outras políticas, né? Aqui em São Paulo nós temos, uma vez eu fiz as contas, mas são mais ou menos 58 juízes de execução e mais ou menos o mesmo número de promotores, né? Então a gente tem entendimentos que nem sempre são similares, né? Então a gente tem juízes que internam muito mais, tem juízes que liberam muito mais. E acho que essa é uma questão, já que a gente está aqui no meio dos promotores, acho que essa é uma questão que precisa ser... E juízes também, né? Que precisa ser discutida, porque ainda falta uma uniformização em relação a muitos critérios aí nos processos, tanto nos processos de conhecimento, quanto nos processos de execução de medida. Então, infelizmente, a gente ainda pega o menino que praticou, 2 meninos que praticaram atos infracionais parecidíssimos, que têm a mesma história de vida. Se um for para uma comarca que um juiz fala, não, aqui com menos de 1 ano e meio não sai ninguém, então ele não sai, o outro pode sair com extinção de medida com 8, 9 meses. Né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, até para planejar, construir novas unidades, porque às vezes a gente tem uma demanda grande de vagas numa região, aí muda o juiz, eu não tenho mais demanda de vaga, aí eu preciso trazer menino de outras comarcas para preencher lá a vaga. Então, acho que essa é uma questão. Acho que o ECA demorou muito para ser implementado na nossa área, depois veio o SINASE, depois veio a lei do SINASE, e mesmo em relação à lei do SINASE, ainda existem muitas dúvidas, né, com relação à aplicação da lei, e muita dificuldade dos operadores de direito em aplicar essa lei. E daí resulta em interpretações díspares, que são muito complicadas para quem é gestor, né? Porque você tem que trabalhar com vagas, você tem que trabalhar com funcionários, e a gente sempre acaba dependendo um pouco da interpretação que é dada à lei, né? Já que a gente não fala de tempo de pena, né? Enfim, então a gente depende um pouco dessa interpretação, e eu acho que isso seria algo que precisaria ser melhor trabalhado para que a gente pudesse ter uma uniformidade maior de entendimento em relação à aplicação do direito em relação aos adolescentes. Esqueci alguma coisa, Marcela? Bom, pessoal, infelizmente, nós temos aqui o painel das colegas aqui, né? Se elas não se opuserem, abrir aí 5 minutinhos para algumas perguntas, entendeu? Ok? Sem oposição aqui? Ok? Então, 5 minutos aí para a plateia. Olha, a semi-liberdade acho que é a medida mais difícil de ser executada, né? Por quê? Porque se você pega um adolescente que acabou de praticar um crime, um ato infracional, e vai para a semi, ele chega lá e olha, nossa, não tem muro, né? Não tem vigilância. Então, a primeira reação dele é querer ir embora. Então, a gente tem um nível de abandono de medida, né? Quando o adolescente chega na fundação, tanto quando ele pratica o ato e vem direto para a fundação, quanto quando ele sai, ele vem por progressão de medida. Ele sai da internação, que tem um ritmo mais, né, tem limitações, tem muros, etc. e tal, e ele chega naquela unidade em progressão de medida também, com 15, 16 anos, a gente tem que falar para ele que ele vai para a escola, vai trabalhar à tarde, mas que à noite ele tem que voltar para dormir na fundação.
com 15, 16 anos, convenhamos que até nós íamos fugir, né? Então, é uma medida difícil de ser executada, porque ela se baseia muito no convencimento do adolescente. Então, a equipe da Semiliberdade tem que ser uma equipe que acredite na medida, tem que ser uma equipe que não ache que o abandono é um fracasso, porque não é, e que faça tudo quando há o abandono para ir atrás desse menino. Liga para a família, vai atrás dele, conversa, convence de que ele tem que estar lá, né? Aparentemente, as pessoas acham que a SEMI é mais fácil, porque você não tem aquele embate funcionário-adolescente, mas eu, pessoalmente, acho a medida mais difícil de ser executada, porque você tem que dizer para ele, com 15 anos de idade, que ele tem compromisso, que ele tem horário, coisa que ele normalmente nunca teve na vida dele, porque as famílias normalmente não deram isso, e que ele vai ter que ficar lá por um tempo, mesmo não tendo grades, portões, né? Então, é uma medida... Mas posso te fazer uma repergunta com base na do colega aqui? Você acha mais fácil cumprir a SEMI a partir do nada ou ela vindo em progressão, saindo da internação? Não, assim, hipoteticamente falando. Olha, eu acho mais... eu acho pior você executar a medida vindo em progressão, porque porque assim, se o menino fica um ano e meio na internação, ele quer ir embora. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora, né? Então, você ir para a Semiliberdade depois tem que ser um caso muito estudado, tem que ver muito se ele tem perfil para isso, né? Eu prefiro a SEMI como substituta da internação, assim, eu não interno e coloco na SEMI, porque ele tem um perfil para ser trabalhado na Semiliberdade. Ok, mais alguma acho pergunta? Que isso aí? Pois não. Dá um microfone lá, por favor. Aqui funciona em sistema de regulação das vagas, porque nós somos da Bahia. Lá na Bahia nós somos 417 municípios, mas nós só temos 4 municípios que dispõem de casas. E um desses é o nosso município, nós temos 2 unidades. Então, nós ingressamos com ação civil pública contra o Estado, porque estava encaminhando, regulando o menino de mais longe, né, distâncias. O Estado da Bahia é imenso, e aí fere aquele princípio, né, assegurado ao adolescente de que eles têm que cumprir mais próximo da sua família. Então, nós ingressamos com ação civil pública e conseguimos êxito na tutela antecipada, inclusive não foi reformada pelo Tribunal de Justiça diante de recurso apresentado pelo Estado, justamente porque existe uma garantia legal assegurada ao adolescente de cumprir mais próximo à sua família. E há essa insatisfação porque nós temos vagas na unidade de grande porte, uma recém-construída, e diante dessa ação civil pública só se executa a medida de cidades na região. Então, aqui há um funcionamento da regulação, vocês é que disciplinam e que regula as vagas para a distribuição desses adolescentes para as unidades? Até 2008, quem fazia isso era o Poder Judiciário, né? Então, o adolescente era apreendido, o juiz que era corregedor da delegacia ou da cadeia pública onde estivesse o adolescente tinha que pedir vaga para o juiz da comarca da unidade mais próxima. Se esse juiz dissesse que não tinha vaga, ele pedia para outro, e pedia para outro. Se o terceiro não tivesse, vinha para São Paulo, né? Isso era muito ruim, porque a gente tinha, especialmente, muitos juízes do interior que não queriam que determinados adolescentes ficassem na unidade dele, embora ele fosse do município, porque era um adolescente com um perfil mais complicado, enfim. E vinha todo mundo para São Paulo. E isso era ruim também, porque mistura adolescentes do interior, que normalmente tem um perfil mais tranquilo, com adolescentes da capital. A partir de 2008, houve um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que depois virou norma da Corregedoria, e nós passamos a cuidar das vagas. Então, como funciona hoje? O adolescente é apreendido, ele é apresentado ao Ministério Público. Em o Ministério Público fazendo a representação, o Poder Judiciário já requisita a vaga para nós, e nós temos até 5 dias para conceder essa vaga. E aí a gente trabalha
cada unidade pode atender um determinado número de municípios que fiquem no máximo a 150 quilômetros da unidade. Então, aí a gente concede a vaga na unidade mais próxima que a gente tem vaga. É óbvio que, às vezes, entra um menino de Piracicaba, num dia que eu não tenho vaga na unidade de Piracicaba, ele eventualmente vai para Rio Claro, que é uma unidade próxima, e depois a gente pode até trocar os adolescentes. Mas essa regulação das vagas é feita pela Fundação. E eu defendo muito que seja feito dessa forma, porque só quem está gerindo as vagas é que sabe o tamanho do problema. Uma das dificuldades que a gente tinha quando isso era feito pelo juiz, porque o juiz, ele vê a unidade dele, ele enxerga a unidade dele, ele não consegue enxergar, e nem se pode exigir dele isso, que ele saiba quantos adolescentes tem em outro município, enfim. Então, o gestor estadual é quem tem que gerir a vaga, e é isso que o SINASE, inclusive, fala hoje. O artigo, acho que 40 do SINASE, diz que a vaga tem que ser requisitada ao gestor estadual, e é ele que vai fornecer a vaga. Isso garante que a gente coloque os adolescentes próximo do seu município de origem, de acordo com este perfil. Se ele tiver um perfil complicado, a gente coloca numa dessas unidades de retaguarda, que são unidades para receber meninos mais complicados. O que não impede que, eventualmente, a gente depois faça remanejamentos dos adolescentes, se ele não está tão próximo, enfim, isso é feito comumente. O que acontece hoje em São Paulo, a gente está com 9.700 adolescentes, mas nós temos 9.300 vagas. Então, nós temos adolescentes que, eventualmente, estão na capital, mas são do interior. Então, aí, cada vaga que vai surgindo no interior, a gente encaminha, enfim. Mas isso tudo só pode ser feito por quem enxerga o Estado como um todo. Senão fica muito difícil de alguém, numa comarca, pensar nisso. E óbvio que aí o Poder Judiciário e o Ministério Público têm o controle sobre isso. Então, eu não posso, por exemplo, nessa norma da Corregedoria, a Fundação Casa não pode pegar um menino de São Paulo e mandar para Araraquara. Eu só posso mandar para Araraquara se ele for de Araraquara ou da região. Se ele não for, se eu precisar mandar esse menino para um outro lugar, por qualquer razão, às vezes até por segurança dele, eu preciso pedir autorização para a Corregedoria do Tribunal. Então, isso garante também que não vai haver nenhum abuso do gestor de ficar movimentando o adolescente aleatoriamente. Ok, Jota, para finalizar. Tá. Boa tarde, doutora Berenice. Tudo bom, João? Olha nós aí de novo. Doutora, eu queria que fosse explanado a atualização do assunto, a questão das unidades de atendimento inicial, que é um problema que tem sido recorrente aqui no estado de São Paulo. Acredito que nos outros estados, eu não sei como é que... o Fonacriade segue existindo? Eu não sei se tem ainda... Existe. Não tem dinheiro, mas existe. Sim, mas tem sido debatido esse tema? Como é que está essa questão? Porque é um problema que aflige muito aqui o estado de São Paulo. O projeto do governo federal de 2 anos atrás era fazer um NAI, um núcleo de atendimento inicial, em todas as capitais. Que para isso haveria recurso, só que esse recurso nunca veio. Então, o que a gente tem de atendimento inicial em São Paulo são unidades que são construídas pela Fundação. A gente até tentou fazer o núcleo de atendimento inicial nos modos do artigo 88, inciso 5º. Então, a gente tem, por exemplo, em São Carlos, a gente tem um NAI que funciona em conjunto com a Prefeitura. O Guarujá também tem alguma coisa? O Guarujá, a Prefeitura construiu, mas o atendimento é todo nosso. Em Sorocaba, nós construímos, o atendimento é nosso. Campinas, nós construímos, o atendimento é nosso. Tem a UAI Amazonas. Não, isso que eu ia colocar. Nenhuma unidade funciona como NAI. Por que não funciona como NAI? Porque nós não temos lá a polícia, não temos o Conselho Tutelar, não temos o Ministério Público, não temos o Poder Judiciário, porque o NAI deveria funcionar dessa forma, com o município, junto com a Fundação. Nós temos 2 municípios onde nós temos parceria com o trabalho do município, quer dizer, o município nos ajuda na unidade, que é São Carlos e Ribeirão Preto.
Fora esses 2 locais, todos os NAIs que a gente tem, as UAIs que a gente tem, são todas bancadas, financiadas, pagas e feitas pela Fundação Casa. Então, que eu acho um equívoco, né? Porque ou você tem um atendimento inicial que seja um atendimento nos termos do artigo 88, né? Inciso 5º, que haja a integração dos órgãos que devam estar lá, ou então o que a gente vai ter são pequenas unidades de atendimento inicial, como a gente tem hoje, né? Hoje acho que são 9 no estado que nós temos uma maior aqui na capital, que recebe todos os adolescentes da capital e da Grande São Paulo, mas a gente tem em mais locais, mas nenhuma delas funciona como um núcleo de atendimento inicial, funcionam como unidade de atendimento inicial. E não é porque nós não queiramos, não, é porque os outros parceiros não querem, ou não vieram. Temos o problema lá de São José dos Campos, que ainda fica na cadeia, né? Que é um problema sério, mas, enfim, a gente precisa ver se agora, mudando a prefeitura, a gente consegue, com o novo prefeito, a gente consegue uma nova conversa lá com eles. Ok, pessoal, vamos aqui, né, encerrar aqui essa parte da participação da doutora Berenice. Bom, pessoal, agora dando continuidade, né? Estamos aqui com as nossas colegas Flávia Ferrer, Procuradora de Justiça do Rio de Janeiro, e Maria Cláudia Nardi Pereira, Procuradora de Justiça de São Paulo, para a apresentação sobre a lei do SINASE. A palavra está com as duas, como elas bem preferirem, elas vão iniciar os trabalhos. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer também o convite que me foi formulado para poder participar, expondo e debatendo questões que são tão sensíveis na área da infância e juventude infrator. Eu gostaria de colocar em primeiro lugar, só a título de esclarecimento, que aqui no estado de São Paulo nós temos a Câmara Especial do Tribunal de Justiça, que, como diz o nome especial, ela é especializada, tá? Em determinadas matérias, uma das quais é a matéria da vara da infância e juventude, tanto infracional como protetiva, tá? Também conflito de jurisdição e conflito de competência. A Câmara Especial do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela é composta pelo vice-presidente do tribunal, o desembargador decano, e pelos desembargadores presidentes das câmaras, né, direito privado, direito público, direito criminal e os juízes designados. Em contrapartida, no Ministério Público do Estado de São Paulo, nós temos a Procuradoria da Câmara Especial, que é formada por procuradores e promotores designados pelo Procurador de Justiça. Ela tem toda uma estrutura física e ela foi criada por ato, tá? Todos esses procuradores, eles só atuam e só eles atuam nas matérias de que trata a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto a Câmara Especial como a Procuradoria da Câmara Especial, elas estão em funcionamento há cerca de 20 anos depois da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O decano da Procuradoria de Justiça da Câmara Especial, ele tem essas atribuições há cerca de 18 anos, tá? Eu, que sou uma das mais novas integrantes, estou lá há 4 anos. Então, nenhum processo em nível de 2º grau relativo à vara da infância e juventude é apreciado por qualquer outro procurador, a não ser os procuradores e promotores designados pelo Procurador-Geral de Justiça para atuar nessa área, tá?
Só então complementando, porque como o corregedor não, integrante do CNMP, o Dr. Walter de Agra falou que ele fez uma cobrança para o procurador-geral a respeito dessas procuradorias, está abaixo, a respeito dessas procuradorias especializadas. Isso nós, no Rio de Janeiro, não existe a Câmara especializada. No Rio de Janeiro, toda a matéria da infância não infracional vai para o tribunal e é decidida nas câmaras cíveis. E toda a matéria infracional é decidida nas câmaras criminais. Então, na realidade, a competência para o julgamento de todos os recursos da área infracional é dividida entre as câmaras criminais, onde os desembargadores normalmente não têm nenhuma formação na área da infância e juventude. A formação é meramente criminal. Então, essa é uma dificuldade. E a dificuldade também existia na área do Ministério Público. Na realidade, a gente não tinha, até 2 anos atrás, nenhuma procuradoria que atuasse somente na área da infância e juventude infracional. A gente, há uns 4 anos, mais ou menos, foi criado um grupo para atuação na área da infância e juventude em 2º grau, na área não infracional, e há 2 anos se criou um grupo de atuação de procuradores de justiça na área infracional, e deve ter 1 ano, mais ou menos, que finalmente a gente conseguiu criar as procuradorias especializadas. Então, a gente tem hoje 3 procuradorias especializadas na área infracional, que nós atuamos, eu sou titular da primeira procuradoria, nós atuamos junto às câmaras criminais. Então, é uma dificuldade, porque os desembargadores não têm nenhuma formação específica, mas isso é uma luta, né? E a gente segue na luta. Só uma coisa, o que eu posso colocar em termos disso, aqui no Estado de São Paulo, em razão dessa estrutura, tanto do Tribunal de Justiça como da Procuradoria, há uma uniformização, sim, em termos tanto da área infracional como da área protetiva, tá? Com teses, súmulas que são feitas pelo Tribunal de Justiça, inclusive uma delas hoje a gente vai estar aqui, e tanto em termos de recurso da Defensoria, se for contra, né, da Defesa ou Defensoria, no geral, ou de recurso do MP com relação àquela súmula, sempre, né, vai ser acolhido no sentido da súmula do Tribunal de Justiça. Da mesma forma que, respeitada a independência funcional, a Procuradoria também tem um atuar uniforme, tá? E, inclusive, com a edição de teses para orientação, né, dos promotores de justiça que atuam nas varas de infância e juventude. Bom, então vamos lá. Nossa matéria é a Lei do SINASE. Nós optamos por fazer um PowerPoint conjunto para que ficasse mais integrado e mais, talvez, mais ágil aqui a exposição. Bom, primeiro ponto é a unificação das medidas socioeducativas. Então, a gente tem aqueles dispositivos que estão no artigo 45 da Lei do SINASE e, basicamente, a gente tem 2 questões. A questão da absorção das medidas pela medida mais grave, a possibilidade de cumulação de medidas, essas questões que são trazidas aí, como é que se faz se houver um processo por ato infracional, se já houve a internação fixada anteriormente, se já houve a internação cumprida anteriormente, como é que isso funciona? Primeiro, a gente tem o ponto, qual é a razão da unificação? Por que existe a unificação das medidas, né? De início, é importante que se faça uma diferenciação entre a unificação da medida socioeducativa e a unificação da pena. Na realidade, por que existe a unificação da pena na área do apenado? Para que ele possa cumprir regularmente todas as penas a ele impostas e para que ele possa ser beneficiado por aquelas benesses trazidas, aquela progressão e tudo trazida pela Lei de Execução Penal. Na área da infância, a gente não tem isso. Como a gente não tem um cumprimento estrito da medida, não existe um prazo determinado, não se pode falar em cumprimento sucessivo de internações ou algo que o valha. Então, o objetivo da unificação na área da infância e juventude
nomenclatura diferente. Na realidade, o objetivo da unificação na área da infância e juventude é, primeiro, para impedir a acumulação das medidas privativas de liberdade, para que não haja a possibilidade dele cumprir sucessivamente medidas privativas de liberdade e para que se tenha um panorama melhor desse adolescente no momento do cumprimento da medida, para que se tenha uma ideia melhor de quem é esse adolescente no cumprimento da medida. Vamos lá, pode falar alguma coisa? Na realidade, evita exatamente o excesso, o desvio da execução da medida socioeducativa, né? E aí a gente tem a possibilidade, então, de cumulação quando a gente tem medidas em meio aberto. Então, a gente tem a possibilidade de cumulação da LA com a PSC, por exemplo, de 2 PSCs, desde que seja até o limite legal de 6 meses. Agora, quando a gente tem a medida em meio fechado, a semiliberdade ou a internação, não existe a possibilidade de cumulação. Então, sempre a medida mais gravosa vai prevalecer sobre a menos gravosa. Então, se você tem a PSC, resta absorvida uma LA, se você tem a internação, resta absorvida uma LA ou uma semiliberdade. A Cláudia até trouxe uma dúvida que ela vai falar sobre a possibilidade de você não absorver a prestação de serviço à comunidade, né? Porque, na realidade, se você tem uma internação e tem a progressão para uma medida mais branda, uma liberdade assistida, se existiria um impedimento legal de uma PSC fixada em outro feito, ela ser cumulada com essa liberdade assistida, até na dependência do caso concreto, em razão de ociosidade do menor, em razão de uma série de fatores, que talvez essa PSC, se bem estruturada naquele município, naquele programa de atendimento, supriria até determinadas necessidades do menor, sem isso significar que estivesse tendo um excesso na execução, porque na realidade o que você busca é a ressocialização, né? A efetiva ressocialização. Então, se existiria essa possibilidade, o que a lei não veda, né? A lei não especifica na realidade, né? Então, essa questão da unificação traz algumas questões. A possibilidade ou a necessidade da extinção dos processos por falta de interesse, uma vez que já tenha havido uma internação. Então, a imposição de uma internação, depois dessa internação se descobre ou existe já em andamento um processo de conhecimento que apura um ato praticado anteriormente, e a lei fala anteriormente, e aí, o que fazer com esse processo de conhecimento? Ou o que fazer com essa segunda execução? Primeiro ponto é a gente estabelecer o que é esse anteriormente que a lei diz, né? O que é o ato anterior ou o ato praticado anteriormente? Na realidade, hoje em dia, o STJ já determinou, já estabeleceu, que seria o ato praticado antes do início da execução. E por que isso? Porque, na realidade, se está buscando aqui a ressocialização, então você tem que levar em consideração o momento do início da execução. A partir daí, tudo que ele praticou anteriormente não contaria mais, porque nesse momento que ele iniciou a execução da medida, a partir desse momento é que deve ser contado. Então, tudo que ele praticou antes da execução, do início da execução da medida, é considerado ato anterior, e isso não é levado em consideração para a fixação de uma nova medida de internação, em princípio. Na realidade, esse entendimento, ele provém de um habeas corpus do Rio de Janeiro, né, do ministro Jorge Mussi, que ele fez uma interpretação sistemática dos 2 artigos, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, no sentido de que, no parágrafo 1º, se excetuava a hipótese de medida aplicada por ato fracional praticado durante a execução. Então, fazendo uma aplicação sistemática, esse ato anterior só poderia ser o ato anterior à execução, independente, né, da data do fato que ensejou essa execução que estava em andamento. Então, foi feita essa interpretação sistemática. Nem por isso, todos esses outros atos que foram praticados e que tenham
aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas, no meu entender, eles devam ser desprezados. Na realidade, eles vão ter que ser ponderados na elaboração do plano individual de atendimento. Lógico que não vai haver um cumprimento de medidas sucessivas, mas eles devem ser considerados exatamente para a elaboração desse programa, desse plano individual. E é importante que se diga também que o entendimento majoritário é no sentido majoritário, a gente vai ver questões aí, opiniões em contrário, mas no sentido de que os processos que devem ser extintos são os processos de execução da medida. Todos os processos de conhecimento, eles devem chegar ao fim, exatamente para que haja uma criação de um panorama ou da verificação da situação do próprio adolescente. Porque no momento em que você tem o final do processo de conhecimento com a imposição de uma medida, mesmo que essa medida não venha a ser cumprida, isso é importante para o estabelecimento dos objetivos que esse adolescente tem a partir desse momento no cumprimento da medida em que ele já está. Seguindo, então. Acho que já foi. É a interpretação sistemática do artigo 45. No tocante à interpretação sistemática, partindo do mesmo pressuposto, da mesma interpretação do ministro Jorge Mussi, tá? O parágrafo 2º, ele veda tão somente a aplicação de uma nova internação por atos anteriores e desde concluído o cumprimento da medida de idêntica natureza ou deferida à progressão, considerado o limite máximo de 3 anos. Por quê? Porque em interpretação sistemática, a parte final prevê, que ele não se encontra, né? A parte final, ela prevê a absorção dos atos anteriores por todos aqueles aos quais é imposta uma medida extrema, medida socioeducativa extrema. E o artigo 42, parágrafo 3º da lei do SINASE, ao graduar as medidas, ele considera a medida de internação mais grave. Então, na realidade, a única medida que não poderia ser aplicada pela lei é a medida de internação. As demais poderiam ser aplicadas. E no tocante ao limite de 3 anos, o prazo máximo, também em interpretação sistemática, se o parágrafo 1º, ele fala, respeitado os prazos máximos de cada medida e liberação compulsória, então não poderia ser internada não poderia ser aplicada uma nova internação por fato anterior, desde que ele tivesse concluído o prazo máximo de 3 anos. Tá? E interpretação sistemática dos 2 parágrafos do artigo 45. Partindo desse pressuposto, é possível, tá, a imposição de uma nova medida socioeducativa por fato anterior. Em quais hipóteses a medida de internação seria possível caso não fosse alcançado esse limite de 3 anos, máximo de 3 anos, de não ter sido concluído o cumprimento da internação ou de não ter havido a progressão, ou ainda quando, lógico, dos atos praticados no curso da execução. E com relação a todas as demais medidas, semi-liberdade, liberdade assistida e prestação de serviços a comunidades, elas poderiam todas ser fixadas por natureza diversa, por serem de natureza diversa. Então, nesses casos, a lei ela só vedaria a internação e desde que ele já tivesse concluído 3 anos de internação, que é o prazo máximo previsto no ECA. Mais uma vez eu ressalto, todas essas medidas não seriam cumpridas sucessivamente, tá? Poderia se considerar todas essas medidas na execução e cabe ao juiz da execução proceder eventual unificação ou
eventualmente, cumulação de medidas. E as reavaliações sucessivas. E o que acontece, essa é uma questão que a gente não tem muita jurisprudência a esse respeito. A verdade é que a gente não tem o artigo 45, parágrafo 2º, a gente faz uma pesquisa de jurisprudência e não acha muita coisa. Então, essa interpretação que a Cláudia trouxe, da possibilidade do adolescente já ter tido a progressão de medida de internação antes do prazo máximo de 3 anos e da possibilidade de fixação de uma nova medida de internação por um ato anterior após a progressão, levando em consideração que a lei fala em máximo, e o máximo seria 3 anos e ele não cumpriu, é algo que a gente tenta estabelecer dentro de uma interpretação sistemática da lei, mas que não existe jurisprudência ainda a esse respeito. Bom, seguinte. Uma questão que se discute muito, e a gente ainda não achou também nenhuma manifestação, pelo menos dos tribunais superiores a esse respeito, é a questão da constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 45. E por que a gente traz esse ponto da constitucionalidade? Porque, na realidade, se tem defendido que o artigo 45, ele impede a busca da judicialização e a busca de uma decisão judicial sobre um ato infracional praticado por aquele adolescente, a busca de uma imposição de medida, e que, na realidade, a Constituição traz a inafastabilidade do acesso ao judiciário e da possibilidade de se buscar uma decisão judicial a uma questão. Então, há alguns autores que estão levantando essa questão da constitucionalidade. A gente ainda não tem manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre isso, mas é uma questão até aí para os colegas colocarem nos recursos, enfim, começar a se levantar essa questão da constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 45, quando tiver algum recurso a esse respeito, para que a gente tente levar isso para o Supremo e busque uma posição aí do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 45. Com relação à absorção das medidas, a gente tem no Tribunal do Rio Grande do Sul uma súmula, que é a súmula 43, que diz que os atos infracionais cometidos anteriormente ao cumprimento da medida socioeducativa de internação ou a progressão dessa para uma menos gravosa são absorvidos por aquele ao qual se combinou a medida extrema, carecendo o estado de interesse de agir, o que conduz à extinção do processo com base no artigo 45, parágrafo 2º. Então, é exatamente essa questão que a gente está colocando, essa discussão de a extinção do processo de execução ou do processo de conhecimento, e é possível a gente buscar a não extinção desse processo com base na constitucionalidade ou na arguição da inconstitucionalidade do artigo 45, parágrafo 2º? Bom, aqui são algumas decisões que tratam disso. E que determinam a extinção da medida, ou a extinção dos processos de execução. Basicamente do Rio Grande do Sul. Em termos dessa questão do interesse de agir do processo civil, eu entendo, a ação socioeducativa, ela é regida por um procedimento especial, um procedimento próprio, previsto no ECA, tá? E esse procedimento, ele é assemelhado ao processo penal indiscutivelmente. Inclusive, que o artigo 152 do ECA, ele fala que vai se aplicar a matéria procedimental própria para a ação socioeducativa. E a ação socioeducativa, ela objetiva a ressocialização do menor em conflito com a lei, tá? E por conta disso, ela não pode ser analisada sob a concepção do interesse de agir, tá? O interesse do agir do Estado, né, quanto à pretensão socioeducativa, ele é implícito. Por quê? Porque o interesse do agir necessidade, tá, sempre vai existir. É imprescindível a via processual, como regra, né, para a aplicação da medida socioeducativa. Então, não há que se colocar
a análise do interesse de agir em termos de processo civil. Por quê? Porque é um interesse de agir que é diverso. Tanto que na teoria geral do processo não dá para se colocar o interesse de agir em termos de processo civil e da mesma forma que o interesse de agir em termos do processo penal, porque o interesse de agir do Estado, ele sempre vai existir, a necessidade sempre vai existir, porque a imposição sempre vai demandar via processual, tá? E em razão disso, tá, existe até no próprio Tribunal de Justiça, nós já juntamos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mesmo havendo esse enunciado, existem câmaras que entendem que há necessidade do prosseguimento da ação socioeducativa, tá? Exatamente por quê? Porque são vários fatores. Você pode colocar outro da proteção? Que tem que ser analisado. Então, em primeiro lugar, se você extingue uma ação socioeducativa com base em ausência de interesse de agir, tá? Essa extinção, ela acaba ferindo o princípio da proteção integral. Exatamente por quê? Porque ela obsta o processo pedagógico da própria medida socioeducativa. Essa criação de um critério único, né, já que já houve uma internação e não caberia qualquer outra medida por processo anterior, ela acaba ensejando um sentimento muito grande de impunidade, de não responsabilização. Exatamente por quê? Já eu posso cometer tantos atos quantos forem, eu não fui restringido por nenhum desses atos, só por aquela medida que está em cumprimento. E o entendimento que existe aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo é que esse feito anterior autônomo, ele deve continuar por outros motivos também. Primeiro, pelo devido processo legal. Por quê? Porque o menor, ele tem o direito de ver aquela conduta que é atribuída ser apreciada pelo judiciário, inclusive em termos de eventual absolvição ou prescrição. Então, você não estaria respeitando o devido processo legal, exatamente por quê? Porque você estaria extinguindo por falta de interesse de agir antes que ele pudesse exercer a plenitude de defesa. Além disso, nós teríamos também lesão ao princípio de individualização das medidas, exatamente porque impediria uma análise pelo julgador da aplicação de uma nova medida buscando a ressocialização do menor. E também haveria uma afronta ao princípio da isonomia. Por quê? Porque haveria o mesmo tratamento seria dispensado ao menor que tivesse vários envolvimentos em atos infracionais anteriores e aquele que fosse um menor que nunca teve envolvimento nenhum em outros atos infracionais. Além disso, esse entendimento da extinção da medida por falta de interesse de agir, ele acaba também ferindo, né, o artigo 1º, nos incisos 1 e 3, principalmente da lei do SINASE. Por quê? Porque não haveria a proteção da sociedade. O próprio artigo do SINASE, ele fala exatamente sobre a responsabilização do menor, o que não aconteceria. Também ele não realizaria a finalidade da medida socioeducativa, que daí é uma questão até de uma questão de legalidade, né? Fere o artigo 46, inciso 2 da lei do SINASE. E, por outro lado, também deixa de atender às necessidades da vítima, que também é prevista no artigo 35, inciso 3 do SINASE. Exatamente por quê? Porque a extinção do processo por carência, né, por falta de interesse de agir, impede a reparação do dano, impede até uma prática restaurativa, que também é prevista e que deve ter maior relevância na lei do Sinase. Aqui no estado de São Paulo,
O posicionamento do Tribunal de Justiça é que a ação socioeducativa ela deve prosseguir até o seu curso final com sentença, tá, de procedência ou improcedência, e eventual aplicação de medida socioeducativa deverá ser analisada, a medida socioeducativa que foi eventualmente aplicada, ela deverá ser analisada pelo juízo da execução. Se é o caso de absorção, se é o caso de eventual acumulação, de extinção ou de unificação. Então, o posicionamento do Tribunal de Justiça é nesse sentido, que deva continuar a ação socioeducativa até o seu fim. Onde já fomos. Essas são todas as jurisprudências que a gente fala, que a gente citou, tanto no sentido de prosseguimento, como algumas... No sentido da extinção. Da extinção. Dos processos. E quem tiver interesse no PowerPoint, não precisa tirar foto nem anotar, depois é só mandar um e-mail para a gente. Tá? Então, foi muito rápido? Bom... Então, eu sei que o tempo também urge, né? Vamos passar, então, para a questão da maioridade penal e execução das medidas socioeducativas. A questão da extinção, ou possibilidade de extinção da medida socioeducativa com o atingimento da maioridade penal, ela tem surgido. No Rio é uma questão recorrente, eu sei que aqui em São Paulo não é, mas ela surge em alguns estados e com alguns argumentos. O primeiro argumento que se utiliza para defender a extinção da medida no momento em que se atinge a maioridade é no sentido de que hoje, com a modificação do Código Civil, a maioridade civil também se atinge aos 18 anos. Então, o que se sustenta é que antes o ECA seguia uma sistemática que era orientada pelo Código Civil. A gente tinha uma dicotomia entre a maioridade penal e a maioridade civil, então o ECA seguia essa dicotomia. Ele dizia, bom, a maioridade penal se inicia aos 18, mas há a possibilidade do cumprimento da medida até os 21, que é quando aquele jovem adulto atinge a maioridade plena, a maioridade civil também. E que hoje, como a maioridade plena se atinge aos 18 anos, não teria mais sentido que se cumprisse qualquer medida socioeducativa depois dos 18 anos. E que, então, embora não tenha havido a revogação expressa, que o dispositivo do Código Civil novo, que traz a modificação da idade da maioridade civil, teria derrogado os dispositivos do ECA, que permitem o cumprimento da medida até os 21 anos. Na realidade, o argumento que a gente contrapõe a isso é o argumento da especialidade das leis e o argumento da legalidade estrita, né? Você não pode se utilizar de uma norma genérica para entender derrogado uma lei específica. Então, a gente tem um dispositivo específico no Estatuto que permite o cumprimento da medida até os 21 anos e não havendo um dispositivo expresso que revogue esses dispositivos do Estatuto, a gente continua sustentando que há possibilidade de cumprimento da medida, né? É óbvio que a gente tem alguns outros argumentos que sustentam isso. E um deles é um argumento, inclusive, constitucional, dizendo, olha, tanto é possível o cumprimento das medidas até os 21 anos, que a própria Constituição foi modificada para incluir naquele dispositivo que trata da prioridade à criança e ao adolescente, o jovem. Hoje, o artigo 227, ele não trata só da criança e do adolescente, ele trata também do jovem. Jovem esse que vai até os 29 anos. Então, se você tem uma prioridade, inclusive para o jovem, não teria sentido, dentro dessa nova ordem constitucional, que você restringisse a medida, que você dissesse, não, hoje a prioridade é para o jovem até os 29, mas a gente diminui, a gente para aos 18 a possibilidade de você cumprir qualquer medida socioeducativa.
Além disso, um outro argumento que alguns desembargadores, pelo menos no Rio de Janeiro, trazem, é que o artigo 112 do ECA, ele fala aplicar ao adolescente as seguintes medidas. O artigo 112 é o artigo que traz a previsão das medidas socioeducativas. E é óbvio que esse artigo não restringe isso de maneira absoluta, porque a gente tem o parágrafo único do 104, que é o princípio da atividade, que diz que deve-se levar em consideração a idade do jovem no momento em que ele pratica o ato infracional, que é um artigo que também é utilizado dentro de toda a sistemática penal, né? Se utiliza, a responsabilização ocorre levando em consideração a situação da pessoa no momento em que praticou aquele ato. Então, o princípio da atividade também é aplicado ao Estatuto por disposição expressa. A gente tem hoje um dispositivo na Lei do SINASE, o parágrafo 1º do artigo 46, que fala, no caso de maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, e ele não estabelece qual é a medida socioeducativa e não restringe as medidas socioeducativas, o que indica também que a lei, inclusive a lei do SINASE, sinaliza no sentido de que há a possibilidade do cumprimento das medidas até os 21 anos. Existe um outro argumento, e esse argumento, embora seja mais prático do que técnico, é um argumento que às vezes sensibiliza, que é a questão da possibilidade de contaminação dos adolescentes em cumprimento de medida pelos jovens adultos que também estão em cumprimento de medida. A presidente aqui da diretora, eu não sei qual é da Fundação Casa, não, Berenice, mas eu não sei o título, se é presidente, se é diretora, a presidente da Fundação Casa, ela disse aqui que tem cerca de 2.000 jovens adultos em cumprimento de medida, e essa é uma questão que realmente em termos práticos, pode gerar um complicador, que é essa questão da contaminação do jovem adulto, a contaminação do adolescente pelo jovem adulto em cumprimento de medida. A isso, a gente tem que contrapor a disposição do SINASE, que dispõe sobre a rigorosa separação por critérios de idade. Então, na realidade, o argumento é mais prático do que teórico, porque, em termos técnicos, a gente tem a solução para isso. A gente sabe que, na prática, não necessariamente a coisa funciona tão bem, né? Bom, no STJ a gente tem o entendimento pacificado no sentido de que há a possibilidade do cumprimento de qualquer medida socioeducativa até os 21 anos. Então, embora nós tenhamos nos estados, eu não sei nos outros estados como funciona, mas no Rio nós temos 8 câmaras criminais e 7 delas extinguem as medidas em meio aberto, depois dos 18 anos. Uma delas, atualmente, só permite a internação, depois dos 18 anos, extingue, inclusive, semi-liberdade. Há alguns desembargadores que defendem a extinção, inclusive, da internação, depois dos 18 anos, embora o STJ tenha um entendimento pacificado. Então, assim, nós temos assim, a interposição de recurso especial quase que diário no Estado do Rio de Janeiro para fazer cumprir o entendimento do STJ, o que não impede que os desembargadores continuem no Rio de Janeiro decidindo nesse sentido, os juízes e os desembargadores. Eu não sei como é que está nos outros estados, mas a Cláudia me disse que aqui... aqui em São Paulo existe uma súmula, como eu disse, né, que a gente até colocou, a súmula 83 do Tribunal de Justiça, que a maioridade civil não importa em extinção da execução da medida socioeducativa, tanto que até quando da elaboração do PowerPoint, até eu comentei com a Flávia que dificilmente eu ia achar algum acórdão com muitas argumentações sobre maioridade civil. Por quê? Porque aqui em São Paulo a defesa recorre porque ele alcançou a maioridade, não, vai continuar cumprindo medida. O juiz extingue porque ele alcançou a maioridade civil, MP recorre, eles dão provimento ao recurso por unanimidade, porque a matéria aqui em São Paulo é sumulada, vai continuar o cumprimento. No STF, a gente não tem jurisprudência sobre cumprimento de medidas em meio aberto.
E até é uma coisa assim que eu fico assim com um pouco de medo, eu tomaria cuidado em fazer isso chegar ao STF, já que o STJ já tem isso pacificado, que é possível o cumprimento de qualquer medida. Eu acho que não deve o MP, falando aqui na nossa casa, né, não deve o MP levantar essa lebre no STF para não correr o risco de conseguir uma jurisprudência contra, né? Então, deixa assim, a jurisprudência que a gente tem no STF é uma jurisprudência de semi-liberdade, no sentido de que a semi-liberdade pode haver o cumprimento da semi-liberdade até os 21. LA não achamos nada no STF e esperamos que continue assim. Bom, a questão do artigo 46, que trata da extinção das medidas socioeducativas pela maioridade e que fala, no caso de maior de 18 anos, que responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução. É claro que se já tiver havido a condenação, se ele já estiver cumprindo a pena privativa de liberdade efetiva, ninguém tem dúvida de que tem que ser extinto e a lei é expressa nesse sentido. O problema é no momento em que ele está respondendo ao processo crime. E aí? O que o juiz faz? No momento em que o jovem adulto tem uma medida imposta na área da infância e juventude e está respondendo ao processo na área criminal por um fato praticado após o alcance da maioridade. Na realidade, o que eu tenho sugerido no Rio é que se aplique analogicamente um dispositivo do Código de Processo Penal que trata das questões prejudiciais. E alguns juízes têm aplicado isso lá, por sugestão dos promotores. Então, que ao invés do juiz decidir, o Código de Processo Penal diz que quando existe alguma questão prejudicial civil, o juiz suspende o processo penal para esperar a solução dessa questão e depois decidir dentro do processo penal. Não existe um dispositivo específico que trate dessa questão para as medidas socioeducativas, mas a gente tem sugerido a aplicação analógica desse dispositivo, sugerindo aos juízes que suspendam o processo socioeducativo, aguardando a solução do processo penal. Então, se ele for absolvido no processo penal ou for imposta uma medida em meio aberto, o juiz vai examinar e vai analisar da conveniência ou não da manutenção da medida, que normalmente a discussão se dá normalmente quando é uma medida mais grave, normalmente uma internação. O juiz, então, vai analisar da conveniência ou não do cumprimento dessa medida, depois da solução do processo penal. Alguma coisa? Não. E aí a gente trouxe aqui jurisprudência no sentido de que a simples existência do processo criminal não deve repercutir na medida socioeducativa. Nesse sentido, é um agravo agora recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatamente encampando essa tese. Só a existência do processo não deve ser motivo para a extinção da execução socioeducativa. E aí outras decisões aqui, uma que trata de transação penal, que a transação penal não é motivo para a extinção da medida. Enfim, jurisprudência trazida sobre isso. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de São Paulo é nesse sentido, que não se deve extinguir, principalmente nem a ação socioeducativa por conta da existência de processo criminal em curso, tampouco a execução de uma medida socioeducativa que já tenha sido aplicada, tá, pela existência desse processo criminal em andamento. Então, havendo possibilidade de continuidade da medida, ela tem que continuar e, eventualmente, se preso provisoriamente ou ainda não havendo condenação transitada em julgado na esfera criminal, mas ele estando custodiado, para se aguardar o desfecho definitivo do processo crime, para eventual extinção da execução. Eu não sei como é que nós estamos de horário.
Nós já temos aí 40 minutos, né, de fala. Por que eu estou perguntando aqui que a gente está sem relógio? Porque, na realidade, a gente foi... Esses temas eram os temas que estavam aqui na nossa especificação. A gente foi um pouquinho além e nós discutimos algumas coisas pelo telefone e trouxemos 2 outras questões que podem trazer alguma discussão, e, enfim, no Rio trazem discussão, e eu não sei em outros estados, que é a questão da internação no tráfico de entorpecentes e as questões ligadas à reavaliação da medida socioeducativa. Então, queria saber aí, a mesa, se a gente tem um tempinho... Colegas, mais 10 minutinhos, ok? Beleza? Beleza, plenária? Até porque depois, eu só assim interromper um pouquinho aqui, falar de coisa boa, vai ter um happy hour. E aí, né, claro, se alguém não quiser participar do happy hour, eu não vou desconvidar ninguém, mas eu quero convidar todos que, assim que a gente terminar, né, todos estão convidadíssimos para o happy hour que vai acontecer, deixa eu dizer o local aqui, rapidinho, né, fazer a propaganda que vai ser no local Tatu Bola, não é isso? Pronto, né? Aí depois as especificações vão surgir depois. Você acha que é melhor abrir para pergunta sobre isso e a gente continua depois? Não, eu acho melhor a gente prosseguir, então, a gente prossegue mais 10 minutos, depois vai para a plenária e depois, né, Tatu Bola geral. Bom, então, ok, com as meninas aí. Então, uma questão, eu não sei, a Cláudia até me falou que aqui em São Paulo não é uma questão tão, enfim, discutida ou tão... que gera tanta dificuldade como é no Rio de Janeiro, eu não sei como é nos outros estados, mas no Rio a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão da internação no tráfico, a possibilidade de aplicação da internação no tráfico por conta do disposto no artigo 122, inciso 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, todo mundo tem conhecimento disso. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro, não como o conselheiro Agra falou, mas a gente tem um percentual mais ou menos dentro da internação de 48%, entre 47% e 50% de adolescentes internados pela prática de tráfico de entorpecentes. Então, quer dizer, é um percentual grande, só não é maior do que roubo dentro do nosso percentual de internação. Então, é uma questão muito discutida dentro do nosso tribunal. A gente tem, enfim... Eu falo em talvez assim, alguns habeas corpus por dia e algumas apelações por dia que discutem essa questão da possibilidade de internação no tráfico, porque não é um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E, na realidade, o que a gente tem sustentado no Rio, e a maioria das câmaras lá permite a internação pelo tráfico, por quê? Porque, na realidade, o que a gente tem sustentado é que há necessidade de uma interpretação desse dispositivo, do artigo 122, parágrafo 1º, uma interpretação constitucional. O que é um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? No momento em que a gente tem uma situação do tráfico, como a gente tem nas nossas comunidades, em que o adolescente que se envolve nesse submundo do tráfico, ele está sujeito a sofrer e praticar atos de extrema violência, a gente tem uma realidade em que talvez o ato mais violento que a gente tenha sendo praticado hoje pelos adolescentes seja o ato de tráfico de entorpecentes. Na realidade, essa interpretação, essa leitura da lei de que o ato de tráfico não envolve violência ou grave ameaça à pessoa é uma interpretação mais do que simplista, quando a gente leva em consideração o que é o tráfico hoje na nossa sociedade. Na realidade, o tráfico hoje envolve uma cadeia de violência ao qual esse jovem se vê submetido, extrema violência. Então, a gente tem sustentado isso, que isso é amparado constitucionalmente no momento em que a Constituição equipara o tráfico a crime hediondo. O que é o crime hediondo? O crime hediondo é aquele que tem dentro de si uma situação de gravidade extrema. Então, se a própria Constituição equipara a crime hediondo, a gente tem que fazer uma interpretação constitucional, entendendo que
esse crime tem uma gravidade, sim, contra a sociedade e contra o adolescente, envolve, sim, uma violência contra o adolescente e a própria sociedade que permite a internação. É verdade que, normalmente, e a gente vê a jurisprudência disso nos tribunais superiores, normalmente não se tem admitido a internação no tráfico, salvo situações específicas, levando em consideração a necessidade do próprio adolescente, na primeira passagem. Então, em regra, em primeira passagem, se fixa uma LA ou uma semiliberdade. No Rio funciona assim, a não ser que haja apreensão de armamento junto com as drogas, com aquele adolescente. Quando há armamento, principalmente armamento pesado, mesmo em primeira passagem, há uma fixação da internação, mas fora isso, os adolescentes que estão em cumprimento de internação são aqueles adolescentes que já estão em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima passagem pelo tráfico, porque o que a gente vê é que são apreensões recorrentes, que aquele adolescente, ele recebe uma liberdade assistida que não existe, e ele não cumpre, e ele é apreendido de novo, aí ele recebe uma semiliberdade, ocorre a evasão, aí ele é apreendido de novo, e aí, finalmente, ele chega na internação. E a gente tem, então, enfim, toda a interpretação que se faz para se justificar a possibilidade do cumprimento da internação. Inclusive, em termos dessas, da aplicação da medida, né? Então, primeiro, como a gente colocou, né? Leva em consideração a capacidade do sócio-educando, a gravidade e as circunstâncias do ato. Tá? Até porque o próprio artigo 1º da lei do SINASE, ele estabelece que as medidas socioeducativas, elas objetivam a responsabilização do infrator quanto às consequências dos seus atos, como também a desaprovação da conduta infracional. O artigo 112, parágrafo 1º da Lei 8.069, então ele coloca expressamente que a medida socioeducativa ela tem que levar em consideração a gravidade e as condições pessoais do menor. Aqui no estado de São Paulo, a grande maioria, como no Rio de Janeiro, das internações é no caso da reiteração, mas também existem as internações dos infratores primários pela prática de tráfico de drogas, exatamente considerando condições pessoais. Ele pode ser o tecnicamente primário, ele tem uma série de ações socioeducativas em andamento, então o Tribunal de Justiça aceita a internação, inclusive reforma a decisão de primeiro grau para internação, ou em casos mesmo de situação de risco, onde outra medida diversa da internação não vai suprir as necessidades do adolescente, tá? Então, é muito difícil, né, que se mantenha uma decisão, por exemplo, de uma liberdade assistida para um adolescente que está em situação de rua, né? Então, sem familiar, sem respaldo nenhum familiar e exatamente em situação de rua, o Tribunal de Justiça ele tem reformado por conta de que a medida de liberdade assistida ela não vai ser cumprida, né? Uma outra coisa que tem se sustentado também no Tribunal de Justiça é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, se nós formos analisar o artigo 122 do ECA, então, para um crime de lesão corporal ou de ameaça, é possível a internação. Agora, para o tráfico de drogas, não é. Então, isso contraria, né, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Lógico que o que se argumenta é no seguinte sentido: dificilmente numa ameaça ou numa lesão corporal vá se aplicar uma internação, salvo a reiteração, que daí o fundamento vai ser outro, né? Vai ser exatamente a reiteração. Não, porque no caso de uma lesão corporal de natureza grave, vai ser aplicada uma internação na dependência das circunstâncias do fato. E para um tráfico de droga não seria aplicada a internação. E um outro ponto também, aqui daí já vamos falar sobre a reiteração, é a questão da reiteração, tá? Aqui em São Paulo existe
uma tese defensiva, no sentido que deve existir, acho que no Rio de Janeiro e praticamente no Brasil inteiro, né, que só pode se admitir a reiteração depois do terceiro ato infracional. Então, ele só poderia ter internação no quarto ato infracional, né? Na realidade, na realidade, como, né, é muito defendido, inclusive tem um acórdão do ministro Barbosa. Tá ali. Do ministro Joaquim Barbosa, exatamente. Não existe previsão legal nenhuma nesse sentido no ECA. Na realidade, o que se fez foi uma construção jurisprudencial exatamente para evitar o excesso de internação em tráfico de entorpecentes, né, tráfico de drogas, levando-se em consideração apenas a gravidade do ato infracional e não as outras circunstâncias, a gravidade concreta, as condições pessoais, né? Então, por isso que houve isso, né? Oi? Exatamente. E a despeito, né, da súmula 492, trouxe também 492 do Supremo Tribunal, ela não tem caráter vinculante e ela, na realidade, exprime uma recomendação ao julgador no sentido de que ele não considere apenas a gravidade em abstrato do tráfico de drogas, né? Então, basicamente, o que a gente tem visto na jurisprudência de vários tribunais é a possibilidade da aplicação, sim, da internação no tráfico de drogas, notadamente para o sócio-educando que apresente reiteração. É importante que se diga também que há necessidade, quando se discute a possibilidade de aplicação da internação na primeira passagem do adolescente, é importante que se leve em consideração também as circunstâncias locais da prática desse ato infracional. Porque é muito fácil a gente falar, mas o adolescente que está em primeira passagem na capital de São Paulo ou na capital do Rio de Janeiro, sem a apreensão de armamento e tal, ele não vai ter e não merece, muitas vezes, a aplicação da medida de internação. Mas isso tem que ser levado em consideração à vista da realidade do local dos fatos. Então, às vezes, essa apreensão, que na capital não é uma apreensão dentro da sistemática socioeducativa da capital tão grave que mereça uma internação, às vezes naquela realidade local daquela comarca de interior, merece sim uma medida mais gravosa. E isso tem que ser levado em consideração. Isso gera um problema. Aqui em São Paulo a gente tem muitas unidades de cumprimento de medida privativa de liberdade. Isso faz com que o adolescente cumpra a medida mais perto, né, da sua residência. No Rio a gente não tem isso. No Rio a gente tem 5 unidades no estado inteiro de cumprimento de medida de internação. Então, muitas vezes, esse adolescente que praticou um ato que na capital não mereceria uma internação e no interior recebe a internação, ele vai cumprir a internação na capital. Isso gera uma situação de revolta no próprio adolescente muito grande, porque ele fala, poxa, eu estou cumprindo uma internação, os adolescentes da capital que praticaram esse ato igual ao meu nunca receberiam uma internação. Então, é uma situação muito complicada, essa situação do sistema socioeducativo e do cumprimento não regionalizado das medidas. Gera esse tipo de situação. Mas, realmente, você tem que levar em consideração, e o juiz tem que levar em consideração no momento em que aplica a medida, o ato daquele adolescente dentro do contexto em que aquele ato foi praticado. E isso tem que ser levado em consideração a questão territorial também. Bom, aí a gente trouxe a questão da súmula, algumas decisões aqui do STJ, que falam em reiteração infracional, dependendo do caso concreto, tem um presidente da súmula que fala em, dependendo do caso concreto, pode-se mitigar o disposto no 122.1, enfim, basicamente no caso de reiteração, mas depende do caso concreto. Então, aí, jurisprudência. E, por último, a gente trouxe o ponto da reavaliação das medidas socioeducativas. E, dentro disso, a questão
mais sensível da discussão é o disposto no parágrafo 2º do artigo 42, que fala que a gravidade do ato infracional, os antecedentes, o tempo de duração da medida, não obstam a substituição por medida menos grave. Então, hoje a gente tem alguns projetos de lei, um deles, inclusive, do senador Serra, aqui de São Paulo, que é um projeto de lei do Senado, que foi aprovado pelo Senado e que está hoje na Câmara dos Deputados, que, em contraposição a essa tentativa de diminuição da maioridade penal, não é só o projeto do senador Serra, a gente tem vários projetos que aumentam, que sugerem, então, ao invés de diminuir a maioridade penal, vamos aumentar o tempo máximo de internação das medidas socioeducativas. Na realidade, eu não sei a realidade aqui de São Paulo e a realidade dos outros estados da federação, mas no Rio não existe, eu posso falar isso de maneira categórica, não existe cumprimento de medida socioeducativa de internação por 3 anos. Não existe. Não existe essa possibilidade. Por que não existe essa possibilidade? Porque chega uma hora, mesmo que se verifique, mesmo que a gente saiba que aquele adolescente vai sair e vai reincidir em atos graves, a realidade que a gente tem é que o adolescente, e são os piores que têm os melhores relatórios, porque eles entram e eles sabem que para sair, basta que ele se adeque ao que se espera dele lá, em termos de comportamento dentro da instituição, e ele vai ter um relatório favorável. E o juiz não tem como manter a medida. O juiz não consegue, o juiz mantém na primeira reavaliação, na segunda, se ele mantiver, entra um recurso e no tribunal consegue, se ele tem relatórios favoráveis. Como é que o juiz vai manter a medida? O juiz não tem como justificar a manutenção da medida. Isso é a realidade que a gente verifica no Rio. Hoje a gente tem, salvo engano, a gente tem um adolescente cumprindo a medida há mais de 2 anos. No estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente não tem nenhum há mais de 2 anos e meio. Então, nenhum adolescente no estado do Rio chega aos 3 anos. Será que não precisa? É uma reflexão que eu deixo aí para todos. A gente tem fatos gravíssimos, acho que em todos os lugares, e a gente não tem. E não tem por quê? Não é que os aplicadores do direito não tenham a percepção de que aquele adolescente mereceria a continuidade do trabalho socioeducativo dentro da internação. É uma dificuldade legal. Dentro dos relatórios que a gente tem hoje, eu não sei como funciona em São Paulo, mas pelo menos no Rio, com a superlotação das unidades, não se vê relatório que opine pela manutenção de medida. Eu nunca vi. Os relatórios, às vezes, não falam nada. E quando falam, opinando pela progressão da medida. Às vezes, simplesmente fazem um relato, mas eu nunca vi um relatório que diga, não, opinamos pela manutenção da internação. Aqui pode ter, no Rio não tem. Porque está tão superlotado que eles querem, mesmo que o adolescente progrida. Então, os juízes não têm como manter. Por isso, a gente não tem nenhum adolescente que cumpra 3 anos. Há pouco tempo atrás, a gente teve um crime horrível, uma adolescente de 17 anos que foi morta num latrocínio na linha amarela por um outro adolescente. E o pai, a promotora, me mandou uma mensagem depois da audiência e falou assim, é muito triste porque o pai veio aqui, o pai da vítima, e foi ouvido e falou, a minha filha, que tinha 17 anos, foi morta por um adolescente de 17 anos. Esse adolescente, dentro da visão do pai, vai ficar 3 anos preso e eu nunca mais vou ter minha filha de volta. O meu filho de 5 anos viu a irmã de 17 anos ser morta. E a promotora disse, a única coisa que eu pensei na hora que ele fez esse desabafo foi, esse adolescente não vai ficar 3 anos. E ela falou, eu fiquei quieta que eu não podia falar isso para ele, né? Que ele já estava revoltado porque o adolescente ficaria dentro de uma situação que foi um crime horroroso, de latrocínio horroroso, que ele não ficaria nem 3 anos. Então, é uma dificuldade. É óbvio que o sentido da lei a gente entende muito bem. É óbvio que a gente tem que olhar para frente na socioeducação. É óbvio que na socioeducação
avaliação, a gente tem que levar em consideração o potencial do adolescente e se ele está efetivamente evoluindo. Agora, na prática, não é isso que a gente vê, né? Então, vamos lá. Fala um pouco, Cláudia. Não, basicamente não tem mais muito o que acrescentar. Realmente, aqui em São Paulo também a realidade não é tão diversa da do Rio de Janeiro. A maioria dos relatórios, eles em pouco tempo acabam concluindo pela progressão ou pela extinção da medida, né? E num tempo muito curto, que no final dificulta o processo socioeducativo, e daí porque a gente tem uma reiteração de atos infracionais que eu não tenho esses dados de qual seria, tá, a taxa de reincidência aqui, tá? Provavelmente até a promotoria que atua na Vara Especial da Infância e Juventude tenha esses dados, em parte esses dados. Agora, o que a gente vê em termos dos processos que chegam na Câmara Especial, a reiteração é muito alta. Tá? Exatamente por quê? Porque não se contribui efetivamente para o processo socioeducativo. E como bem ponderado pela Flávia, dificilmente você consegue a manutenção do menor com base nos relatórios, mesmo o juiz não estando vinculado a esses relatórios, mesmo, né, ele tentando. Por quê? Porque os relatórios, eles sempre são no sentido de que ele alcançou, né, as metas traçadas, que houve uma evolução muito grande do quadro dele, e infelizmente aí a gente se depara com situações dioturnas de menores que são liberados ou progredidos e que em curto espaço de tempo eles retornam para a fundação em internação provisória. Quer dizer, qual é o benefício que ele está tendo, né? Eu acredito que nenhum. Bom, não, aí são só questões, a distinção entre a regressão e a substituição da medida, que na realidade a regressão ocorre quando existe um descumprimento da medida, e a substituição é quando se verifica que a medida não é adequada, né? E aí algumas... A questão da regressão cautelar e da necessidade obrigatória de prévia oitiva do adolescente, como também é previsto na Lei de Execução Penal a prévia oitiva do sentenciado, né? Então é, lógico, fundado no princípio do devido processo legal. Que não pode haver regressão sem oitiva, então tem-se feito a regressão cautelar, e no momento que o adolescente é apreendido, imediatamente ele tem que ser encaminhado à oitiva para que ele possa, se for o caso, justificar a evasão. E é isso. Obrigada. Valeu. Pessoal, eu vou abrir a plenária aqui. No começo, para botar o e-mail... Devia ter posto e-mail no final também, né? Mas pronto. Tem o e-mail, pessoal, vocês anotem. Eu vou fazer só rapidamente, antes de abrir a plenária, uma pequena consideração aqui. Já eu vou abrir a plenária. Aos colegas que não me conhecem, todos já me conhecem mais ou menos, né? Mas eu sou o Sérgio Luchá, promotor da primeira Promotoria da Infância e Juventude de Fortaleza. Mas, em 1988, eu entrei para o DEGASE. A Flávia já sabe, né? E eu sou carioca e tal. Então, Berenice, eu conheço o sistema do Rio de Janeiro, tá? Pois é, também conhece. Então, eu sou ex-agente socioeducativo do DEGASE, tá bem? Então, eu conheço o sistema do Rio de Janeiro. Trabalhei nas unidades do Rio de Janeiro. Fui servidor concursado do DEGASE.
Depois também fui servidor da Justiça Federal, concursado da Justiça Federal do Rio. E depois vim ser promotor de justiça lá, até hoje, sou do Ceará. Então, rapidamente, só para poder pontuar, eu percebo claramente, pelo breve relato que você fez aqui, Berenice, que existe uma diferença entre o Degase e a Fundação Casa. Sem conhecer a Fundação Casa, mas a situação da Fundação Casa é um pouco diferente da situação do Rio de Janeiro. São situações estruturais assim, diferentes. Embora saiba que a situação caótica de violência pública do Rio de Janeiro seja um pouco parecida, porque eu vivi 38 anos lá, seja parecida com a situação de São Paulo. São situações caóticas de duas gigantescas cidades que vivem em situações de violência pública muito parecidas, embora a situação geográfica do Rio seja completamente diferente da situação geográfica aqui de São Paulo, que é uma cidade plana, né? Exatamente. Então temos situações também de criminalidade organizada, também parecidas lá, Comando Vermelho, e aqui é PCC e tal e coisa. Então eu só queria fazer essa pequena sabe, essa separação de situações estruturais entre Degase e Fundação Casa, só para poder fazer essa pontuação aqui, antes de abrir a plenária aberta. A palavra é com vocês.